Oi, vamos ler com muita atenção o Evangelho do dia. Nos primeiros versículos, Lucas, que era médico, amigo de Paulo, explica o método que ele usou para elaborar a sua obra, dedicada a Teófilo, nome que significa amigo de Deus. Se você é amigo de Deus, você é um Teófilo, então Lucas dedicou a sua obra também a você. Preste atenção, vamos ler juntos o Evangelho. O vídeo ficou um pouco maior que o habitual, porque apresenta alguns esquemas para facilitar a sua compreensão. E depois tem a segunda parte do Evangelho. Saltamos do capítulo 1 ao capítulo 4, quando Jesus lê um trecho de Isaías na sinagoga de Nazaré. E de certa forma, Jesus discordará do profeta. Peço para você se inscrever no canal, tocar o sininho, deixar o seu joinha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidas por aquelas que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Nesta introdução da obra de Lucas, médico e evangelista, percebemos 4 elementos do método que ele adotou para elaborar os seus 2 volumes, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, partindo do evento histórico de Jesus, dos fatos e das testemunhas oculares, passando pela tradição oral, a pregação dos apóstolos e o material já produzido nas comunidades, que traziam e conservavam informações importantes relativas à pessoa e à mensagem de Jesus. De modo esquemático, esquematizando, temos: muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Os fatos históricos que sucederam por volta do ano 30. Como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares
e ministros da palavra, a pregação dos apóstolos e demais discípulos e também as comunidades em sua origem e processo de desenvolvimento e consolidação. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado os redatores e os textos, a elaboração do material. Para ti, excelentíssimo Teófilo, os leitores, o uso catequético e litúrgico destes textos que nasceram no chão das comunidades, com uma investigação cuidadosa e pontual. Lucas pessoalmente organizou, reelaborou, corrigiu, adaptou e compôs, por escrito para ti em boa ordem, ó ilustre, caríssimo Teófilo. Não sabemos se Teófilo seja um personagem importante da cidade onde estava Lucas, um amigo, um apoiador de sua obra, ao estilo dos mecenas, ou se Teófilo seja apenas um nome simbólico para indicar os amigos de Deus. Neste caso, Lucas dedica a sua obra a cada um de nós, amigos de Deus, para que possamos conhecer a solidez dos seus ensinamentos. E agora passamos à segunda parte do Evangelho. Saltamos ao capítulo 4. Diferente de João Batista, que permanecia no deserto, Jesus voltou a Nazaré, vilarejo onde ele foi criado. Por isso será conhecido como Jesus de Nazaré, ou Nazareno. Jesus ensinava na sinagoga, ao longo do caminho, na estrada e nas casas. 3 lugares. A sinagoga representa Israel. O caminho assinala a missão. E as casas simbolizam a igreja. Jesus é itinerante, mas começa o seu ministério em Nazaré. No dia de sábado, conforme o costume, foi à sinagoga. Deram-lhe o livro e ele leu um trecho do capítulo 61 do profeta Isaías. Não leu tudo, leu apenas a parte que fala da unção no Espírito, do ano sabático, do ano da graça. Tudo aponta para o reino de Deus. Anunciar a boa nova aos pobres, libertar os cativos, a recuperação da vista dos cegos, a libertação dos oprimidos. Mas a parte do texto de Isaías que fala da vingança de Deus, Jesus não quis ler. Interrompeu e fechou o livro. É como se neste ponto ele discordasse do profeta Isaías. Seu Deus é misericordioso, amoroso e não vingativo. O gesto de fechar o livro indica que Jesus inaugura um novo tempo. Terminou o tempo da promessa. Ele é o centro do tempo. Ele veio realizar a promessa. O Espírito do Senhor está sobre mim. Todos estão com os olhos fixos em Jesus. Observam, mas Jesus será rejeitado em Nazaré. Admiram, mas não abrem o coração. Admirar é uma coisa, acolher é outra. O profeta será rejeitado em sua pátria, Nazaré. Chama a sua atenção para a expressão de Jesus. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. No Evangelho de Lucas, o termo hoje aparece 7 vezes em diferentes situações. Aos pastores da redondeza de Belém, o anjo disse: hoje nasceu para vós o Salvador. Na casa de Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. Na cruz ao bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. É o hoje de Deus, pois em Jesus temos o germe da eternidade. Lucas não exclui o cumprimento futuro, mas assinala o hoje, o eterno presente do Senhor. Hoje é dia de acolher e dar
testemunho de Jesus Cristo, no meio do mundo, em nossas comunidades, no interior de nossa casa. Paz no coração. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se inscreva em nosso canal no YouTube. Vamos evangelizar juntos.